Olá, meus amigos, amantes do conhecimento e da cultura, eu sou o Willy Bergaminhos e esta é a palestra online que faz parte da agenda do Arte em Sesc em Casa com Você. Reconheça a fraqueza e a transforme em força. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia mundial. O caos, o colapso econômico, as mortes, tudo isso vem mostrar o tamanho da fraqueza, da fragilidade, da vulnerabilidade da vida humana. Eu tenho pensado muito nisso nesses últimos dias, por isso o tema dessa palestra. Muita gente apavorada, desesperada, perdendo dinheiro, perdendo parentes, o que é pior, essas vidas que são levadas da gente são, sem dúvida, a maior perda, irreparável. Então, isso me fez pensar, esses dias falando aqui em casa com a minha esposa Sabrina, a gente refletindo a fragilidade da vida humana. Esse vírus extremamente pequeno, microscópico, invisível a olho nu, está tocando o terror no mundo inteiro. Tá? Então isso me fez refletir e querer compartilhar com vocês essas reflexões dos últimos dias. A fragilidade do ser humano. E como nós podemos, se podemos, transformar essa fragilidade toda em força, em potência, em capacidade de melhora. Eu acredito que sim. Acredito que tem um propósito para tudo isso, que nós vamos ter que nos reinventar e transformar essa nossa fraqueza em força. Então fiquem comigo, desliguem o WhatsApp, desliguem o Messenger, o Instagram, peguem um papelzinho, uma caneta, que vocês vão anotar muita coisa bacana aí. Eu trouxe o material de primeira para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, vamos começar. Um tropeço no banheiro, pode acabar com a vida, uma bala perdida, um espirro, eu posso sair aqui fora e ser atropelado. A nossa vida é muito frágil, tudo nos fere e tudo tenta nos matar o tempo inteiro, desde o momento do nascimento. Então, a gente planeja muita coisa na vida, a gente quer muita coisa, eu sou empresário também, vocês sabem, tenho uma agência de viagem aqui em Caxias do Sul. A gente tem metas, a gente faz gráficos com estatísticas, com desejos, com planos. E tem um ditado antigo, muito sábio, que diz que o homem planeja e Deus ri. É uma das grandes verdades da vida. O homem planeja e Deus ri. A gente faz uma porção de planos e no fim, alguns dão. Eu acho que ainda é melhor planejar do que não planejar, mas não dá para esperar que tudo se concretize, porque é tudo muito imprevisível. Quem é que poderia supor que um vírus que começou lá do outro lado do planeta, lá na China, fosse assolar e arrasar com o mundo inteiro? Posso estar exagerando, ainda não estamos arrasados, mas o caos, o colapso econômico foi para o mundo inteiro, uma coisinha de nada. Então, nós temos que saber identificar, por primeiro, essas nossas fraquezas, essas nossas fragilidades. Quando a gente descobre quais são as nossas fraquezas, nós temos mais chance, mais capacidade de transformá-las em potência, em força. Para começar essa reflexão, eu volto lá para a Grécia Antiga. Eu sempre, quem me conhece sabe, eu estudei filosofia, maneira clássica, gosto muito de me reportar à Grécia Antiga. Eles tinham um conceito que estava escrito lá no portal do Templo de Apolo, no oráculo de Delfos, que era o gnóti-celton. Do grego, óbvio, Vou até escrever aqui para vocês verem como é que se escreve, gnóti-celton. Assim. Gnóti-celton. Que depois ficou mais conhecido no mundo quando foi traduzido para o latim. Nosce te ipsum. Nosce te ipsum. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses e ao universo. Quando a gente se conhece, quando eu sei exatamente quem eu sou, eu conheço as minhas fraquezas e as minhas potencialidades. Posso desenvolver ainda mais as minhas potencialidades e transformar as minhas fraquezas em força, se eu tiver muita disciplina, muita paciência e muita força de vontade. Exatamente do que nós precisamos nesse momento, Muita paciência, muita disciplina e muita força de vontade para superar esse momento. Então, é um conceito que vem lá da Grécia Antiga e que é o ponto de partida para essa nossa conversa. Voltando mais no tempo ainda, muito mais,
há milhões de anos atrás, a gente começa a entender como o homem, como o ser humano, sempre foi capaz de fazer isso, de transformar as suas fraquezas em força, em potência. Vejam comigo, na época dos dinossauros, por exemplo, um dinossauro, quando nascia, quando quebrava a casca do ovo e saía do ovo, o dinossauro já saía pronto, na sua origem. Era um ser, era um animal perfeito desde que nascia. Tá? E por isso, por nascer perfeito, ele era abandonado pelos genitores dele à sua própria sorte. Um dinossauro, quando nascia, quando quebrava a casca do ovo, ele já era capaz, já tinha capacidade de ser um predador, de sair correndo, de caçar sua presa, de se virar sozinho. Né? Os dinossauros faziam isso. Não só os dinossauros, mas outros tipos de animais também são muito mais independentes, muito mais cedo do que nós. Ao passo que nós, seres humanos, o que acontece? Nascemos extremamente fragilizados e dependentes. Se não tivermos o cuidado dos nossos pais, ou de um médico, ou de uma parteira, enfim, de alguém que cuide da gente assim que a gente nasce, nós viveríamos poucas horas se fôssemos largados ao léu, à própria sorte. Né? Temos que ser cuidados pelo menos até os 10, 12 anos, para termos alguma independência. Alguns mais do que isso, né? A gente sabe, alguns com 30, 40 anos ainda têm que ser cuidados, né? Que não conseguem se virar. Mas, via de regra, o ser humano com 10, 12 anos começa a ter alguma independência para poder se virar. Só que essa dependência, essa fraqueza nossa, acaba sendo a nossa força, o nosso diferencial. Um dinossauro, quando nascia, ele começava tudo do zero. Cada dinossaurozinho que nascesse, começava do zero. Tinha que aprender tudo sozinho, do zero. Né? Ao passo que nós não. Nós herdamos sim a nossa carga hereditária, os nossos instintos, somos animais que temos instintos também, mas recebemos um caldo cultural, um saber cultural dos nossos pais, dos nossos avós, de quem nos cria, que nos permite avançar etapas. Nós não começamos do zero cada vez que um ser humano nasce. Pelo contrário, a gente herda todo um saber que está nas bibliotecas, que está na internet, todo um conhecimento armazenado que pode nos poupar muito caminho. Esse é um dos nossos diferenciais, talvez um dos mais importantes. Tem um livro que eu gostaria de citar aqui para vocês, de uma autora italiana chamada Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini escreveu um livro fantástico que vale a pena pesquisar. Se chama L'elogio dell'imperfezione. L'elogio dell'imperfezione. O elogio da imperfeição. Olha que título bonito. O elogio da imperfeição. E ela vai narrando, trazendo exemplos, casos, né, de como a gente chegou onde chegou. Por causa das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Vejam comigo, me acompanhem meu raciocínio. Lá no tempo das cavernas, os primeiros homens, eles não andavam eretos como nós andamos hoje. Eles andavam de quatro, né? As nossas mãos eram patas, né? Nós andávamos de quatro patas, como a maioria dos animais, tá? Como nós não tínhamos o faro aguçado de um tigre de Bengala, nós não tínhamos condições de perseguir a caça com eficiência, né? Nós éramos lentos, não tínhamos garras, as nossas mandíbulas eram fracas, não tínhamos dentes tão afiados, não tínhamos olfato. Então, para que a gente pudesse sobreviver, né, com toda essa fragilidade no meio de animais muito mais fortes, o homem precisou andar ereto, se erguer, né, para poder enxergar melhor de cima, no meio da vegetação, a sua presa, a caça que fugia. Né? Isso permitiu a gente ter mais chances de caçar melhor. Os que conseguiram fazer isso, se adaptar a andar em pé, sobreviveram. Os que não conseguiram, pereceram. Tá? Isso é a lei de Darwin, né? A teoria da evolução das espécies de Darwin, que diz que não é o mais forte que sobrevive, mas sim o que melhor se adapta. Os mais aptos são os que sobrevivem. Tá? Como a gente liberou as mãos, né, os membros superiores, nós podemos usá-las para diversas outras coisas, para fazer ferramentas, para iniciar o que seria, né, uma espécie de tecnologia muito arcaica, muito incipiente, mas sim uma tecnologia.
Hoje em dia, pesquisadores analisam um tipo de chimpanzé na Tanzânia que usa um pauzinho, uma baquetinha, para fuçar nos formigueiros e caçar formiga. É uma espécie de tecnologia que eles usam também. Só que enquanto eles usam essa patética varinha, esse patético pedacinho de pau, nós já construímos supersônicos. Nós já fomos à Lua, nós pesquisamos Marte, o fundo do mar, enfim, temos uma tecnologia infinitamente superior. Né? Começamos a fazer ferramentas, porque não tínhamos, né, como cortar a carne, como esses animais, e isso acaba nos dando uma vantagem gigantesca sobre os outros animais. Né? A gente começa a usar um tipo de energia que até então não era usada. Né? Vocês sabem qual foi o primeiro motor utilizado pelos seres humanos? Alguém sabe aí? A primeira fonte de energia não humana, mas usada a nosso favor? Alguém sabe? Adivinhem, fiquem sentados. O cachorro. É sério. O cachorro foi o primeiro motor que o ser humano usou. Isso lá numa era glacial, vocês sabem que existiram várias eras glaciais, mas numa dessas eras glaciais, mundo coberto por gelo e neve, o ser humano percebeu que, em vez de caçar o que eram na época os chacais e os lobos, e também de ser caçado, né, os chacais e os lobos também perceberam que, em vez de caçar o ser humano, a gente podia se unir, né, como diz o ditado, trabalhar juntos. E trabalhando juntos são mais fortes. Né? Veja só que interessante. Era difícil se locomover naquela época, então o homem domesticou o cão, o cachorro, e fez com que ele começasse a puxar os trenós. A gente começou a se locomover com mais velocidade, com mais força, com mais rapidez, por sobre aquelas geleiras, sobre aquela neve, com a força de tração do cão, do cachorro. Foi o primeiro motor que o ser humano usa a seu favor. Isso explica por que o ser humano demorou tanto para desenvolver, para inventar a roda. Porque uma roda na neve não servia para nada. Não tinha nenhuma serventia. Só muito tempo depois, quando várias dessas geleiras descongelaram, a neve desapareceu, em alguma região da Mesopotâmia é que o homem pensa que precisa de uma outra forma de locomoção, né, de um outro tipo de facilidade, de tecnologia, e aí sim desenvolve a roda. Interessante, né? Como essas dificuldades pelas quais o ser humano passou, essa fragilidade que a gente detectou que tinha, né? Os nossos ancestrais detectaram que não tinham como brigar mano a mano com um tigre de bengala, ou matar um mamute, ou, né, aqueles animais gigantescos, perigosos, e desenvolve uma potencialidade a partir da sua fraqueza. Isso nós podemos trazer para a nossa vida cotidiana. E é isso que eu quero explicar nos próximos minutos aqui com vocês. Então isso é pura teoria da evolução, mas está muito bem explicado nesse livro, L'Elogio dell'Imperfezione, da Rita Levi Montalcini. Fica a dica aí para vocês. São os mais aptos que sobrevivem. Não os mais fortes, não os mais bonitos, não os mais coloridos, não os mais brabos, e sim os mais aptos. Isso é importante a gente gravar. Na natureza, ainda, tem muitos aspectos que a gente pode avaliar e tirar como lição. Por exemplo, muitos animais usam artifícios para enganar, né, os outros animais, demonstrando uma força que nem sempre eles têm. Geralmente isso está atrelado ao medo, né? A fraqueza nos dá medo, nos incute medo, né? Porque principalmente na natureza, ou naquela época dos homens da caverna, aquilo podia custar a vida, né? Se a gente não soubesse disso. Então, muitos animais, eles rugem, mostram as garras, inflam, eriçam os pelos, ficam de pé para assustar os outros animais, para não dar chance de ser atacado, para não abrir uma fenda de medo, para não mostrar o medo. E essa fenda pode ser usada pelo predador ou pelo inimigo para atacar, né? Então eles inflam, rugem para assustar os outros, né? Isso é muito comum na natureza ainda hoje, né? Animais que são pequenininhos ficam grandes, inflam, e aquilo é pura fantasia, né? Nos dias de hoje, uma brincadeira aqui, me perdoem as mulheres, mas a maquiagem feminina também vem um pouco nesse sentido, né? As mulheres se maquiam para encobrir certos defeitos, certas imperfeições. Nesse caso está totalmente desculpado, tá? Porque a maioria imensa das mulheres fica muito mais bonita, obviamente,
maquiada do que de cara lavada, como dizem, embora algumas, né, surpreendem quando estão de cara lavada também. É o caso da minha esposa aqui, a Sabrina. Eu gosto de acordar de manhã e ver ela de cara lavada. Eu acho a coisa mais linda, né? Mas enfim, para sair tem que se empiriquitar toda, né? Isso é para esconder os defeitos, né? Só que tem uma diferença básica de quando a gente faz isso conscientemente e quando faz isso inconscientemente, né? Quando a gente faz isso querendo fazer, com um objetivo claro, ou quando isso passa a ser atávico na gente. Aí é perigoso, né? O problema é quando essa camuflagem, né, das nossas fraquezas, esse escamoteamento passa a ser automático. Ou pior, quando passa a ser um fingimento. Quando a gente finge que não conhece os nossos defeitos, quando a gente finge que não conhece as nossas fraquezas. Isso é muito perigoso e pode ser um botão de pare, de estagnação total para a evolução da gente. Um exemplo claro aqui disso é as pessoas que são viciadas, por exemplo, no álcool, né? Eu tive um pai alcoólatra e eu posso falar com propriedade disso, né? Meu pai não era alcoólatra. Para ele não era alcoólatra. Ele achava que poderia parar a hora que quisesse. Quando nós, minha mãe, eu, minhas irmãs, sabíamos que não era assim, que ele não conseguia mais. Então, essas pessoas que se enganam, que fingem não ver os defeitos, elas correm um sério risco de não evoluir nunca, de regredir. É possível, sim, a regressão. Existe a evolução e existe a involução. Pessoas que não querem aprender, que acham que já sabem tudo, que acham que não têm defeitos ou que fingem não ver, correm um sério risco de involuir, né? Aquelas pessoas que dizem, eu sou assim e não mudo. Eu sou assim mesmo, vão ter que me engolir, né? Eu sozinho me basto. Ora, gente, quem é que se basta sozinho nesse mundo? Vamos ser sinceros. Quem é que se basta nesse mundo? Quem é que não precisa de um médico de vez em quando? Quem é que não precisa ir aqui no mercado ao lado e ter um atendente que te cobre, que te entregue o trabalho certo? Que não precisa ir numa farmácia? Quem é que se basta? A comida que você come na sua mesa, quem é que plantou? Ou você acha que caiu do céu? Alguém teve o trabalho. Então, não existe essa de eu me basto. Nós somos interdependentes. E essa união é que faz a nossa força. É um dos motivos de a gente lutar por sermos unidos, porque unidos somos mais fortes. Hoje de manhã mesmo eu recebi uma mensagem da minha irmã lá de São Paulo, muito legal, e ela escrevia assim um provérbio africano que diz que o rebanho de ovelhas que se une faz com que o leão vá dormir com fome. Olha que legal. O rebanho de ovelha que se une faz com que o leão vá dormir com fome. Quer dizer, se o leão atacar uma pessoa sozinha, uma ovelha sozinha, está perdida, né? Mas se o rebanho se unir, fica muito mais difícil do leão conseguir. Então, é preciso ter humildade para que a gente possa reconhecer a nossa fraqueza, né? Eu já disse lá no início, o primeiro passo para que a gente possa reconhecer a nossa fraqueza é conhecer-se, né? O gnoti selton, noshete ipsum, conhece-te a ti mesmo, né? O segundo passo é ter humildade. A pessoa precisa ser humilde para poder enxergar os seus defeitos e poder lutar contra eles. E a palavra humildade é uma palavra muito interessante. Se a gente for procurar a etimologia da palavra, ela é muito rica. Humildade, vem de humus, que é a mesma origem da palavra homem. A palavra homem e a palavra humildade, tem a mesma raiz, humus, que significa terra, pó. Exatamente. Somos feitos de terra. Do pó viemos, ao pó retornaremos, né? Humus significa terra, pó. Ilde significa pés. Era usado lá no início para designar os camponeses que viviam com os pés na terra e eram pessoas simples, humildes, né? Só que um conceito muito mais abrangente, o humilde é aquela pessoa que tem os pés no chão, que enxerga o que é de fato, que não se acha mais do que é, que não fica olhando os outros de cima. Pelo contrário, está muito próximo à terra, está com os pés na terra. Esse é humilde. É preciso ter humildade para detectarmos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, para depois sim trabalhar e transformá-las em potencialidade. Os nossos ancestrais lá das cavernas tiveram essa humildade.
Se eles não fossem humildes, eles iam encarar o tigre de Bengala, lá o tigre de dente de sabre, e ia virar picadinho, né? Ia virar aperitivo. Eles sabiam que não podiam, mas tinham neurônios, né? O ser humano tem pelo menos 10 vezes mais neurônios do que o segundo animal mais inteligente do planeta Terra, tá? Nós temos muitas conexões neuronais, muito, no mínimo 10 vezes mais do que os outros animais, e isso é o que nos dá essa vantagem de sobreviver, tá? A pessoa que tem essa consciência, essa humildade, sabe que a vida é feita de altos e baixos, né? Parece aqueles monitores cardíacos lá do hospital, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Já falei bastante sobre isso numa outra palestra minha, quem acompanhou presencialmente sabe, né? Dos altos e baixos da vida. E é uma verdade. Quando a gente tem consciência, a gente sabe que hoje eu estou bem, amanhã posso não estar tanto, né? Hoje eu estou ganhando dinheiro, amanhã pode ser que eu não esteja ganhando dinheiro, como hoje. Aliás, nada melhor do que o momento que nós estamos vivendo para exemplificar isso que eu estou dizendo, né? Todo mundo está penando nesse sentido e, infelizmente, pelos próximos dias eu acho que isso vai continuar, talvez se acentue ainda mais. Tomara que não, vamos lutar para que isso não aconteça, estamos fazendo a nossa parte. Então, saber que uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Quando eu estou lá em cima, o que é o ideal? Fazer uma reservinha, fazer uma reserva de dinheiro, ter uma poupança, guardar um pouquinho, porque mesmo que não tivesse pandemia, nem que não tivesse esse coronavírus assolando o mundo, quem é que está livre de pegar uma outra doença qualquer, de bater o carro, de estragar a geladeira dentro de casa, né? De ter que parar por algum tempo, por N motivos? E aí você tem uma reservinha. Óbvio que talvez uma minoria da humanidade está preparado para o que nós estamos vivendo hoje, né? Mas de modo geral, ter uma reserva para os momentos difíceis é uma boa dica, uma dica de quem tem consciência, tá? Uma frase para arrematar esse assunto: ter consciência da própria consciência é a diferença que faz toda a diferença. Vou repetir para vocês que gostaram e querem anotar, tá? Anotem, vale a pena. Ter consciência da própria consciência é a diferença que faz toda a diferença, tá bem? Anotem aí que vale a pena para vocês lembrarem depois. Falando em humildade, falando em dificuldades, eu lembro um pouco da minha história. Vou compartilhar aqui em poucas palavras, né? Para quem não conhece, muitos já conhecem a minha história, mas para quem não conhece, tem gente de longe aqui ouvindo. Eu venho de uma família muito pobre, com muitos problemas, tá? Passamos muitas necessidades desde sempre, eu, minha mãe, minhas irmãs e meu pai também. Só que meu pai ainda, como eu disse lá no início, ele era alcoólatra. Então nós tínhamos um ambiente familiar, doméstico de violência, de alcoolismo. Então foi muito difícil a infância, a adolescência. Depois de adolescente eu consegui sair de casa. Mas essa dificuldade toda que nós vivíamos, com perigo de vida inclusive, em alguns momentos, é sério, com ameaças de morte, com meu pai quando estava totalmente aloprado, né? Essas dificuldades, esses percalços violentos que a gente sofreu na infância e na adolescência me tornaram forte em muitos sentidos. Hoje, não é qualquer problema que me desespera. Hoje, para me fazer perder a linha, para que eu me desespere, para que eu fique com medo, tem que acontecer alguma coisa realmente muito grande para que eu perca a linha. Porque o que eu já passei na minha vida, principalmente no período da adolescência, me tornou muito resiliente, muito forte para essas intempéries. E além disso, a vergonha que nós sentíamos de criança, né, de ter um pai alcoólatra, daquela brigaria em casa, de não ter roupa para ir para a escola, de não ter lápis, caneta, né, a gente sentia muita vergonha. Isso acabou me tornando um tímido e a timidez acabou me levando à introspecção. Eu fui uma criança e um adolescente bastante introspectivo. Isso me levou à leitura, né? Comecei a ler muito e aí acaba se tornando a minha maior força. Hoje eu sou escritor, com 17 livros publicados, com vários prêmios, fui patrono em diversas feiras de livro. Acabou sendo a minha maior força, aquilo que era uma fraqueza lá atrás. O que eu escrevo, que me faz bem a outras pessoas, acaba me tornando uma pessoa mais forte. E falando de artes ainda, a gente pode tomar o exemplo dos grandes livros. Os maiores personagens da história da literatura são os mais frágeis.
Os personagens que nós amamos de verdade, não esquecemos nunca mais, são aqueles que o Shakespeare diria que tem a famosa essência de vidro. Olha que bonito isso. Shakespeare disse isso, né? Que a nossa fragilidade é a nossa essência de vidro. Somos quebradiços, somos frágeis, somos vulneráveis. E os grandes personagens da história da literatura, todos têm isso. Olha o Cervantes, né? Meu grande mestre, o grande escritor da minha vida, né? Miguel de Cervantes, que criou Dom Quixote. Dom Quixote, um personagem extremamente frágil, né? Já é um senhor magrinho, esquelético, que apronta todas a sua loucura, uma fragilidade só, né? E quem não conhece Dom Quixote, quem não se apaixona pelas aventuras dele? Pegando o exemplo do Shakespeare, que eu citei agora, né? Com a sua essência de vidro, Shakespeare com o seu Hamlet. Hamlet trouxe aqui a caveira de Hamlet. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser frágil. Ser ou não ser frágil, eis a questão. Né? Raskolnikov, a sua culpa, personagem imortal do Dostoiévski, seu crime e castigo, né? Com aquela culpa toda. O Kafka, com a sua metamorfose. Gregor Samsa, na cama, que não consegue se virar, não consegue, precisa que os outros levem restos de comida para ele. Tem coisa mais frágil do que Gregor Samsa em A Metamorfose de Kafka. Então, esses exemplos são imortais, são personagens esféricos, que a gente chama na literatura, né, na construção literária. Não são personagens planos, simples, lineares. São personagens complexos, esféricos. Tem vários lados para serem analisados. No cinema também nós temos muitos personagens assim. Quem não lembra aí do Forrest Gump? O contador de histórias, como Tom Hanks, como protagonista, tem que ser mais frágil do que aquele, né? Meio com uma espécie de um retardo mental, né? Meio autista, não sei exatamente qual é o problema dele, mas ele tem problemas, obviamente, e nos apaixona, né? Nos apaixona. E ainda podemos citar o extremo oposto, que é o super-homem. Super-homem, lá das histórias em quadrinho e do cinema, que é muito poderoso, muito forte e invencível, mas tem o seu ponto fraco. Qual é o ponto fraco? Quem é que lembra aí? A Kryptonita, né? Mesmo o super-homem tem a sua fraqueza, e é isso que torna esse personagem tão interessante, tão imortal, porque ele tem uma fraqueza, que é a Kryptonita. A fragilidade, gente, é a fonte, é o motor de toda a emoção e de toda a beleza, tanto na literatura, como no cinema, como nas artes, de um modo geral. A fragilidade é o motor da emoção e da beleza, tá? Para trazer, ainda falando de literatura, para refletir sobre isso, eu trouxe aqui para vocês, para dividir com vocês, um poema do meu poeta predileto, para mim, o grande poeta da história da humanidade, ninguém menos do que o nosso querido Fernando Pessoa. Esse poema está aqui nesse livro, O Eu Profundo e Outros Eus, poeta português, né? Tem vários heterônimos, enfim, eu costumo trabalhar ele muito nas minhas oficinas, mas que tem um poema absolutamente genial que eu quero compartilhar aqui com vocês para a gente refletir um pouquinho mais. Só um minutinho aí que eu vou molhar a garganta. O nome do poema, depois se vocês quiserem procurar na própria internet ou quem tiver os livros dele em casa, Poema em Linha Reta. Poema em Linha Reta. Olhem só o que ele diz. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, sumiço e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu, que tenho feito vergonhas financeiras
pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente neste mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Tá aí o Fernando Pessoa com o seu poema em linha reta, que me dá calafrios cada vez que eu leio esse poema, né? Se ele, Fernando Pessoa, um gênio da raça, o maior poeta do planeta, na minha modesta opinião, fala isso, que se sentia inferior, né, diante da aparente superioridade dos seus irmãos, como ele chama, né, que dirá nós, simples mortais, que dirá nós, no meio de uma pandemia, correndo de um vírus invisível que pode nos liquidar, né? O que ele sugere, né, ironicamente no texto, é que se bote abaixo essa imensa coleção de máscaras que a gente usa o tempo inteiro. Máscaras que encobrem o rosto e o espírito. Que se bote abaixo essas fortificações que a gente constrói o tempo inteiro, esses muros que nos separam, não só como ser humano, mas como nações também, né? Que se derrube tudo isso para que a gente veja quem nós somos de verdade. Isso é raro hoje em dia. Luiz Felipe Pondé, filósofo que eu gosto, que eu acompanho, ele diz: o que nos humaniza é o fracasso. Olha que frase poderosa, né? Tive a oportunidade de conversar com ele quando ele esteve aqui em Caxias do Sul, eu fui patrono naquela ocasião, conversei com ele sobre esse tema, foi muito rico. O que nos humaniza é o fracasso. As pessoas, elas respeitam os fortes. Elas temem os fortes. Elas até invejam as pessoas fortes. Mas elas não os amam. Interessante, né? Observem, avaliem se eu estou falando bobagem. Pessoas temem, respeitam e até invejam, mas elas não amam as pessoas fortes. A gente ama os frágeis. A gente ama os que precisam. Que coisa humana e ao mesmo tempo divina que é essa, né? Porque nem todos nós somos fortes, mas todos têm fraqueza. Todos nós temos fraqueza. E quando a gente sabe disso, fica muito mais fácil a gente evoluir. Fica muito mais fácil a gente andar para frente. Fica muito mais fácil transformar aquilo em potencialidade, como eu já falo. Porque não há cura para quem não quer ser curado. Não existe cura para quem não quer ser curado. Não existe salvação para quem acha que está no caminho certo. Só existe cura, e o Sêneca dizia isso, né? O desejo da cura é o início da cura, né? O desejo da cura faz parte do tratamento. Sêneca dizia isso, há séculos atrás. Não há salvação para quem acha que está no caminho certo, tá? Essa é uma grande verdade que a gente precisa avaliar e trazer para o nosso mundinho, para o nosso cotidiano. Eu não citei antes, né, lá atrás, nos personagens, mas tem algo mais frágil do que Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo, né, teoricamente, né, pela tradição, Filho de Deus,
com os poderes que a Bíblia nos diz que ele tinha, andava sobre as águas, ressuscitava mortos, transformava água em vinho, enfim, o cara mais poderoso que existisse, lá na cruz, crucificado, daquele jeito, pedindo por que o Pai o abandonou. Né? É a coisa mais frágil que se pode ver de Jesus, é essa fala. Teoricamente, Jesus podia ter saído voando dali, podia ter jogado um raio na cabeça daquelas pessoas, podia ter feito qualquer coisa. Não fez. Por quê? Porque é na fragilidade que está a força dele. A cruz com Jesus crucificado é o símbolo do cristianismo. Porque é a união do humano com o divino. É ali que está a força dele. E ainda pegando o exemplo da Bíblia, né? Voltamos, né, esse é um exemplo do Novo Testamento, voltamos um pouquinho lá para o Antigo Testamento, mais especificamente para o primeiro livro de Samuel, onde está narrada uma história também eterna, universal, que é a história de Davi e Golias. Lembram da história de Davi e Golias? Davi, um pastor de ovelhas, franzino, delicado, fazia poemas, como eu, tocava música, como meu filho, né? Tocava harpa, cítara. O 8º filho de Jessé, algumas traduções da Bíblia trazem como Isaí, o pai dele, né? O 8º filho, que não era nem de longe o predileto do pai, né? Porque o primogênito era geralmente o predileto do pai na época, e os filhos mais velhos eram maiores, mais fortes, né? Então eram prediletos, preferidos pelo pai. Davi, esse ser pequeno, frágil, delicado, que fazia poemas, que tocava harpa, derrota num confronto épico, histórico, o gigante Golias. Golias era um filisteu com mais de 2,5 metros de altura, a Bíblia narra isso, né? Um gigante virado em músculo, virado em força física, armado até os dentes. Os filisteus desafiam os israelitas, né, para um combate de vida ou morte. Os dois exércitos frente a frente um ao outro, e Golias sabia que era poderoso, sabia que era invencível, desafia, né, para não ter aquela carnificina toda, para não morrer tanta gente. Golias propõe um desafio: olha, eu desafio o melhor guerreiro de vocês, israelitas, para um combate corpo a corpo comigo só, em vez de lutar os dois exércitos. Se vocês, israelitas, vencerem, se o soldado de vocês, o guerreiro de vocês, me vencer, nós, filisteus, seremos escravos de vocês. Se nós vencermos, vocês, israelitas, serão nossos escravos. Né? E ninguém do lado israelita teve coragem de desafiar o Golias, que era um gigante de músculos. Ninguém. Davi, que nem estava na batalha, que foi solicitado pelo pai para ir à frente do campo de batalha para levar alimentos para os irmãos, que eram guerreiros, que iam guerrear contra os filisteus, chega nessa hora, vê esse desafio e vendo que não tinha ninguém do lado israelense, né, dos israelitas, dos judeus, que desafiaria, ele mesmo se prontifica. Né? Eu topo essa parada, eu vou brigar com o Golias. Todo mundo riu, o próprio rei Saul, rei de Israel, riu, né? Acharam um absurdo. Imagina, um cara daquele tamanho, delicado, né? Que tocava harpa, desafiar aquele monstro de quase 3 metros de altura. Né? Mas ele, como ninguém mais quis, foi. Ofereceram armas, espadas, lança, escudo para ele. Como ele não sabia manusear, ele sabia dessa fraqueza, que ele não sabia manusear, ele não era guerreiro, ele não quis. Foi com aquilo que ele sabia que ele mais ou menos dominava, que era uma funda. Uma funda. E pegou 5 pedras, 5 seixos redondos. Né? E foi desafiar o Golias. O Golias riu também, né? Disse que ia fazer picadinha dele. Mas adivinhe, o Golias, o Davi, na primeira fundada, acerta na cabeça dele e derruba o Golias no chão, cai estatelado no chão. E depois sim o Davi vai lá e arranca a cabeça dele e é ovacionado pelo povo, né? Ganha o respeito, ganha. E anos depois, um tempo depois, Davi se torna o rei de Israel. Se torna o rei de Israel, né? O grande rei Davi. Que inclusive deixa para o mundo um símbolo famoso, né? Que até hoje é o símbolo da bandeira de Israel, que é a estrela de Davi. Né? Bem fácil de desenhar, é apenas um triângulo para cima e um triângulo para baixo. E a gente faz. Tá meio feia a minha, né? Não sou desenhista, mas
a estrela de Davi. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo, que tem muita simbologia. Nós poderíamos fazer uma palestra um dia só sobre isso, para explorar a simbologia da estrela de Davi, que é também chamada, né, de símbolo de Davi ou selo de Salomão. Salomão, filho de Davi, acaba sendo também rei de Israel, o rei mais sábio e mais rico, né, da história de Israel. Salomão, filho do rei Davi, que cria esse símbolo, né, que parece que tinha alguma coisa a ver com as letras dele, no alfabeto deles, uma letra sobreposta a outra, né, o triângulo para cima e para baixo, mas que depois acabou adquirindo toda uma carga simbólica, né, um triângulo apontando para cima, né, para Deus, outro para baixo, para a terra, enfim, aí nós poderíamos viajar muito nessa simbologia da estrela de Davi, a estrela de Salomão. Então, Davi também conhecia sua fraqueza, sabia que se fosse lutar com espada não iria vencer o Golias, porque o Golias era um guerreiro desde sempre. Davi era um guri, ele tinha 17 anos, né? Sabia que era bom naquilo que era, conhecendo as suas fragilidades, foi pelo lado do cérebro, né? da experiência, da inteligência, e acaba derrotando o gigante Golias. Então a gente descobre que é por aí o caminho, né? Conhecer as fraquezas, jogar naquilo que nós conhecemos de mais forte em nós e trabalhar para transformar as nossas fraquezas em força e potencialidade. É só a fragilidade que desperta o amor. Nós estamos vendo isso nessa época em que vivemos, né? Poucas vezes na história da humanidade a gente viu tanta solidariedade, tanta compaixão, tanta caridade. Isso geralmente acontece em momentos negros da história humana, né? Nas guerras a gente via muito, né? Filmes, né? De alemães escondendo judeus, né? Para não serem mortos, ou dando comida, o Diário de Anne Frank, O Pianista, enfim. O cinema é muito farto nesses tipos de exemplo. E agora a gente está vivendo isso na pele, né? Nossa geração está vendo isso, vivenciando isso, de poder ajudar o outro, seja com uma mensagem, seja com uma comida, seja indo comprar alguma coisa no mercado para um idoso, fazendo doações de dinheiro, de comida, de material, enfim. O amor se mostra nesses momentos difíceis, né? Isso é muito bacana de ver. Deus não nos ama apesar das nossas fraquezas, né? Mas por causa delas. Assim como os outros também. Sartre dizia, né, que o inferno são os outros, mas o paraíso é os outros também. Não é só o inferno que é os outros. O paraíso também é os outros. Para a gente ser feliz, a gente precisa dos outros. Tem um filme muito bacana que eu gosto de citar também, Na Natureza Selvagem. Tem uma frase muito linda, né, que ele diz que a felicidade só é real quando compartilhada. A felicidade só é real quando compartilhada. E para compartilhar, eu preciso ter outras pessoas comigo, né? A fraqueza é que desperta as melhores coisas, os melhores sentimentos em nós, né? Compaixão, solidariedade, a caridade, a união. Quando a gente se une, nós somos mais fortes, né? Estamos cansados de ouvir isso desde que quando somos crianças, né? E o verdadeiro herói, ele reconhece a sua vulnerabilidade. O verdadeiro herói, ele sabe das suas fragilidades, ele sabe onde é o ponto fraco dele, né? Citei o Super-Homem, que sabe que é a Kryptonita, né? O Davi aqui, enfim, todos esses que eu citei da história da literatura, e podíamos ficar um dia inteiro aqui falando histórias da literatura, do cinema e do teatro e da vida real também. Mas tem um caso que não sabia e pagou caro por isso, que é o caso da mitologia grega lá, o Aquiles. O Aquiles tinha um ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, né? Só que ou ele não sabia que era o ponto fraco dele, ou ele negligenciou isso, não levou isso tão a sério. O fato é que lá na batalha, né, o Paris dá uma flechada e acerta justamente no lugar de maior fragilidade, que era o calcanhar dele, né? Engraçado, o calcanhar. Sabe por quê que o calcanhar de Aquiles é a fragilidade dele, o ponto fraco dele? Porque ele foi ungido no rio pela mãe dele, que ele lhe daria superpoderes, né, que protegeria o seu corpo. Só que quando a sua mãe botou ele no rio, ela segurou ele pelos calcanhares e botou ele dentro da água. Então molhou ele inteiro, mas não molhou o calcanhar, porque era
onde ela estava segurando ele. E aí acabou sendo o ponto fraco dele. Ou ele não sabia disso, ou ele negligenciou o fato que custou a vida dele, não conhecer o seu ponto fraco. Olha como é importante a gente conhecer as nossas fraquezas e trabalhá-las para não ser devorado, para não perder, para não dar chance para o inimigo, né, para o predador nos atacar, né? Já vamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de propor um exercício para vocês, tá? Eu falei bastante aqui, espero que vocês tenham anotado muita coisa. Poderíamos falar muito mais coisas, né? Quem sabe numa outra palestra. Mas nesse momento eu quero deixar um exercício para vocês, né? Façam uma lista dos seus defeitos, das suas fraquezas. Anotem isso. Façam uma autoanálise sincera, honesta, só vocês com vocês, em si mesmados. Olha que palavra bonita, eu adoro essa palavra, em si mesmado, né? Em si mesmo. Em si mesmem e anotem, façam uma lista dos seus defeitos, das suas fraquezas, das suas fragilidades, para, com o tempo, trabalhá-las e poder transformar isso em força, em potência. Óbvio que isso não acontece de um minuto para o outro, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, né, que um vício, uma fraqueza, não se joga pela janela. A gente tem que fazer ela descer degrau por degrau as escadas, um dia de cada vez, um pouquinho a pouquinho, step by step, como dizem os ingleses, né? Façam essa lista, trabalhem ela, porque vai valer muito a pena. Quando a gente reconhece, é o primeiro passo em direção à luz. É o primeiro passo em direção à evolução. Claro, depois vai demandar paciência, disciplina, força. Tem uma frase que eu gosto de citar também aqui para a gente começar a encerrar. Estudar-se para conhecer-se. Conhecer-se para melhorar-se. É por aí o caminho. Não existe passe de mágica, gente. Não existe mágica. É estudar-se para conhecer-se, conhecer-se para melhorar-se, tá? Para vencer esses obstáculos todos. Quando voltarmos às nossas atividades, voltarmos melhores, voltarmos com mais força, descansados, aperfeiçoados, evoluídos. Esse é o sentido da vida. Esse é o único sentido da vida. Melhorar, tá? Melhorar, passar adiante o que nós temos de melhor. E uma frase muito bacana para a gente encerrar essa reflexão. Toda a descida ao inferno é o prenúncio de uma ressurreição por vir. Toda a descida ao inferno é o prenúncio de uma ressurreição por vir. Nós vamos voltar à vida, vamos ressuscitar, vamos vir como uma fênix que renasce das cinzas, melhores, aperfeiçoados, mais fortes, a partir das nossas fraquezas. Então era isso que eu tinha preparado para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham refletido, que tenham filosofado comigo. Fica aqui o meu muito obrigado ao Sesc, parceiro, propulsor da cultura de sempre. Obrigado e espero vocês numa próxima. Lembrando sempre que o conhecimento é a cura. Abração!